Quando nós olhamos para o carnaval hoje, a que o carnaval nos remete? A gente lembra muito desses desfiles de escola de samba, a gente se lembra desses trios que ficam pelas ruas aí das cidades do Nordeste, do Brasil afora, que são comuns. Lembramos do Rio de Janeiro, que é uma referência aí do carnaval, São Paulo, que é uma outra referência. Então nós lembramos desta festividade, que para nós brasileiros é algo que vemos desde a nossa infância. Então é uma imagem que já faz parte do imaginário de cada um de nós brasileiros. Só que também nós sabemos que o carnaval é uma época de excessos, é uma época em que aumentam as ocorrências policiais, aumentam as ocorrências médicas, o SAMU, o Corpo de Bombeiros, acabam atendendo diversas ocorrências nesse tempo. É um tempo de excessos na bebida, na depravação, na libertinagem, mas também para quem vive a fé, é um tempo de recolhimento, de oração, de retiro, de reparação. Então, são estas imagens que vêm à nossa cabeça. Mas vamos pensar um pouquinho na origem do carnaval. Esse nosso carnaval moderno, se a gente for tentar voltar na origem mais remota do carnaval, é muito difícil a gente chegar num acordo. Então, por exemplo, vários historiadores, quando vão falar da história do carnaval, cada um puxa para um lado. Uns dizem que surgiu na Alemanha entre os germânicos, outros falam não, foi entre os gauleses, na região da França. Outros vão dizer não, isso aí é herança romana. Outros ainda vão dizer não, os gregos já tinham um festival assim. Outros ainda vão dizer não, mas os persas tinham um festival que é anterior ainda ao dos gregos. Bom, o que é fato? É fato que os povos antigos, já antes do cristianismo, possuíam festividades, mais ou menos nessa época, com objetivos mais ou menos parecidos. E então, quando nós olhamos para as festividades dos gregos, dos romanos, dos germânicos, essa festividade do carnaval, ela tinha algo em comum nas várias localidades, É lógico que essa festividade não se chamava carnaval. Em cada lugar, em cada povo, em cada país, eram festividades que aconteciam entre fevereiro e março e que tinham um objetivo mais ou menos comum. Qual era o objetivo? Celebrar o fim do inverno. Então era como que um ritual de passagem. O inverno ele começa a se tornar mais intenso no hemisfério norte a partir de novembro. E ele vai se dissipando, ele chega ao fim em fevereiro e acabado o inverno lá na Europa, vem o quê? A primavera. Então vem a florada, vem o renascimento, o germinar das plantas. Então é um ritual de passagem. Então estes povos antigos faziam uma comemoração. Geralmente eram festivais, danças, era um tempo de muita comida, era um tempo de excessos na bebida e era um tempo também de inversão de papéis. Isso é interessante, Se a gente pegar aí nos vários povos que celebravam o carnaval, essa ideia de inversão de papéis, ela está presente em várias culturas. O que seria essa inversão de papéis? No tempo do carnaval, as pessoas, ou desses festivais, que não chamavam carnaval ainda, as pessoas se fantasiavam, se caracterizavam daquilo que elas não eram. Então, em algumas culturas, as pessoas se fantasiavam como bichos, como animais. Então, vestiam peles, colocavam ali máscaras, imitando, simulando um ou outro animal. Ou ainda, invertiam papéis mesmo. Os pobres se vestiam de nobres, os nobres se vestiam de pobres. E era uma época de zombaria. Então, geralmente, aqueles que eram a classe dominante, os reis, os nobres, os generais, eles podiam ser zombados livremente nessa época. Então foi assim que essa festividade foi se desenvolvendo. Em Roma, se desenvolveu uma festividade chamada Saturnália, e uma outra chamada Bacanália. A Saturnália tinha um caráter mais comemorativo e a Bacanália um caráter mais ritualístico, muito ligado aos rituais de fertilidade. E a Bacanália acreditava-se que a melhor maneira de cultuar o deus Baco, uma divindade pagã, era justamente através de práticas de orgias sexuais num desregramento terrível. Muito bem, então estes eram festivais da antiguidade pagã. Então eles acreditavam que estas festas expulsavam o inverno, porque eles associavam o inverno a um período em que diversos espíritos como que dominavam o mundo, impediam o florescimento das plantas, impediam a semeadura. Então estes espíritos precisavam ser expulsos e eram expulsos com vinho, com festa, com zombarias,
né, com jocosidade, brincadeiras desse tipo, brincadeiras mais no sentido até de ressaltar algum defeito das autoridades, inverter papéis. Então era muito comum homem se vestindo de mulher, mulher se vestindo de homem, pessoas se fantasiando de animais. Essas eram as características desse tempo. Depois, com o advento do cristianismo, a igreja, o que ela fez, né? Em tudo, né? Em todos os lugares onde a igreja chegou, onde o evangelho chegou, a igreja foi cristianizando os costumes. Então, essa festividade pagã, ela já existia, ela continuou existindo com a vinda do cristianismo. Mas, pouco a pouco, a igreja foi dando um sentido cristão e católico a essa festividade, como sendo uma festividade que antecedia o período da quaresma. Então, por exemplo, em alguns lugares da Europa, eles já começavam a fazer essa preparação, né, para a festa da Páscoa 6 semanas antes da Páscoa. Então eles contavam 6 semanas antes e então esse seria o período de preparação para a Páscoa. E este período de preparação para a Páscoa era um período de maior penitência, silêncio, práticas de piedade, sermões, leituras, estudo. Então essa era a ideia que começa a se desenvolver no interior da igreja, mas nas suas várias dioceses, nas várias igrejas particulares ali da Europa. Então não foi uma coisa uniforme, mas a igreja cristianizou essa festividade, né? Então, alguns historiadores, quando olham para a origem do carnaval, então entendem que há aí um cruzamento das antigas festas pagãs e do festival cristianizado, né, sobretudo depois do Edito de Milão, em 313, quando o imperador Constantino transformou o cristianismo, né, numa religião livre, né? O Edito de Milão deu liberdade de culto à Igreja Católica. Não haveria mais perseguição por conta da fé católica. Então, a partir daí, essa organização do calendário, a partir da Páscoa, depois de outras festividades, o Natal, etc. e tal, foi partindo da Igreja e foi sendo absorvido pelo Estado, pelo próprio governo do Império Romano. Então, é justamente nesse contexto que a festa do Carnaval ela vai se fixar. E alguns historiadores falam que até o nome Carnaval, eles entendem que venha... Isso aqui tem muita divergência, viu? O nome Carnaval, cada um vai explicar uma origem diferente, mas a mais aceita é a de que a palavra Carnaval venha de 2 termos latinos, que é o termo carne levale. Então seria a questão de levar a carne, retirar a carne, ou seja, vamos fazer um festival para comer carne, porque depois vem um tempo de penitência, onde não devemos consumir carne. Então, num primeiro momento, era um festival onde se comia carne, se celebrava, fazia festa, cantavam, dançavam, isso os católicos. Então o carnaval chegou a ter um sentido, em algum momento da história, um sentido católico, mas depois esse sentido ele se perdeu. Por quê? Havia inicialmente um sentido pagão, das festas pagãs. A igreja cristianizou, deu um novo sentido, um sentido cristão, mas isso não durou muito. Por quê? Pouco tempo depois de a igreja atribuir um sentido cristão, práticas pagãs começaram a se misturar de novo com a celebração do carnaval. E aí vai começar o combate da igreja a essa festividade, percebendo que era uma grande oportunidade de excessos. Então aquilo que num primeiro momento a igreja aprovou, quis, desejou, num segundo momento ela vai combater, né? E aí a gente vai ver um pouquinho por quê. Então o que acontece? A ideia era essa, pelo menos de início. Vamos fazer um festival, nós vamos comer, vamos beber, vamos rir, dançar e depois penitência. E aí, em muitas localidades europeias, como que o pessoal entendia penitência? Era de uma maneira bem diferente da que nós vemos hoje. Nós fazemos abstinência de carne, hoje em dia, na disciplina atual da igreja, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Mas em algumas localidades, os bispos locais instituíram que, acabado o carnaval, as pessoas deveriam permanecer 40 dias sem comer carne. Então, de fato, era o carne levale, é levar a carne embora. Não se comia carne nesse período. Depois a igreja abrandou esse costume. E aí a igreja entendeu que a abstinência de carne ela deveria ser guardada na quarta-feira de cinzas, nas sextas-feiras, porque sexta-feira já é dia de abstinência de carne mesmo. Então em todas as sextas-feiras da quaresma já não se comia carne, mais na quarta-feira de cinzas, mais na sexta-feira santa, que é sexta-feira. Então eram os dias que não se comia carne. Então já abrandou um pouco essa questão do consumo da carne. Então houve esse sentido, até de uma
uma festividade que preparava ali o período quaresmal, que é um período de penitência, de recolhimento, de oração, de olhar para os próprios pecados, de tentar corrigir os próprios pecados, de oferecer a Deus uma penitência, de ficar mais em silêncio, enfim. Então as pessoas entendiam isso. Agora, a grande questão é que com o passar do tempo, aquelas práticas pagãs, aquelas superstições começaram a voltar para dentro desse festival. Então, por exemplo, no século VI ou VII, se não me falha a memória, São Cesário de Arles, na França, ele vai se queixar, dizendo que na França existiam católicos que celebravam o carnaval como uma festividade para espantar os maus espíritos do inverno. E aí, puxa vida, São Cesário de Arles vai dizer, os católicos que pensam assim, eles estão se comportando como pagãos. Então é melhor celebrar esse tipo de festival para que não haja esse tipo de confusão. São Gregório Magno, Papa no século VII, São Gregório Magno vai dizer a mesma coisa. Falou, olha, esses festivais, eles estão reproduzindo aquilo que acontecia antigamente nas Saturnálias. Ou seja, católicos batizados estão caindo nos excessos da bebida, da comida e até mesmo em práticas sexuais absurdas, já naquela época, século VII. E aí São Gregório Magno começa a protestar. E na cidade de Roma, ele chega num determinado momento a proibir a celebração do carnaval do modo como era celebrado até então. Então ele chega a fazer isso, porque a coisa começou a perder o seu sentido, que era um sentido de preparação, uma festividade antes de um tempo de recolhimento e de penitência. E aí, com o passar dos anos, na Idade Média principalmente, o carnaval ele foi tomando muitas faces, muitos rostos, dependendo da região da Europa. E aí, por exemplo, nós vamos ver alguns santos que começaram a protestar, principalmente contra os excessos. Por exemplo, Santo Isidoro de Sevilha, ele comenta a respeito dos excessos dos homens vestidos de mulher nos carnavais. Isso em Sevilha, na época de Santo Isidoro. Nós estamos falando aqui do início ali da Idade Média. E já haviam excessos demais nessas coisas. Então eram homens que perdiam o senso do ridículo. Pais de família, vestidos de mulher, que se embriagavam, que se agarravam ali pelo meio da rua, em brincadeiras absurdas, depois envergonhando a própria família. Santo Isidoro vai protestar contra isso. Ele diz, esses homens, eles têm família, eles têm filhos. E depois, como que eles ensinarão aos seus filhos? Como se comportar, o que fazer? Ele falou, não, nós temos que acabar com isso. Então a igreja começa a tentar limitar estas festividades. E sempre tentando ou reconduzir a festividade ao seu objetivo original, ou quando não era possível, querendo exterminar mesmo a festa aí, querendo substituir inclusive a festa por outra. Então, por exemplo, na Idade Média, a partir do século XIII, em muitas cidades onde o carnaval antigo era uma festa em que todos comiam, bebiam, se alegravam, dançavam, e era uma coisa até saudável, de repente esse modelo de festividade, ele se alterou e passou a ser uma época de dar vazão a todas as paixões, a beber, a comer, aos excessos no sexo. E aí começa o problema. A igreja, olhando para isso, começa a ver o perigo em que as pessoas que assim viviam colocavam a salvação da própria alma. E aí então a igreja vai começar a tentar tirar o foco do carnaval e a jogar esse foco em outras festividades. Na Espanha, esse foco vai recair sobre as festividades da Semana Santa. Isso vai ser típico da Espanha. Por exemplo, na França, na Bélgica, esse enfoque festivo vai recair sobre a festividade de Corpus Christi. Então a igreja foi tentando reorientar a coisa. Mas acontece que no correr dos anos, a festa adquiriu o caráter que nós conhecemos hoje, que é um caráter não só de inversão de papéis, mas é um caráter de dar vazão sem freio algum aos próprios defeitos e pecados. É um tempo, portanto, de muitas ofensas a Nosso Senhor. Santa Verônica Giuliani é uma santa que viveu há séculos atrás, já na época dela. Jesus, numa certa ocasião, aparecendo a ela, convidou-a a reparar os pecados que eram cometidos naqueles dias de carnaval. Jesus veio convidar a sua confidente, Santa Verônica Giuliani, para que ela viesse para reparar os pecados daqueles que
que cometiam excesso. Santo Afonso de Ligório, século XVIII, Santo Afonso dizia: agora é a época em que Nosso Senhor é açoitado de novo. E por que ele dizia isso? Porque é a época em que muitos batizados, muitos crismados, que têm a dignidade de filhos de Deus, se rebaixam à condição de animais, bebendo, ficando caídos por aí, dando do seu próprio corpo para o usufruto de outros que não são cônjuges. Então é uma época de muitos adultérios, muitas traições, muitos olhares de cobiça sobre o marido e a mulher do outro. É a época em que Nosso Senhor é açoitado, cuspido e batido novamente. Por quê? Porque os batizados, que são filhos de Deus, que têm uma dignidade, são imagem e semelhança de Deus, se rebaixam a uma condição animalesca. Agora pensem vocês, Santo Afonso está falando lá do século XVIII, que eu tenho certeza que, por pior que fosse a situação do carnaval do século XVIII, certamente ela não chegava nem perto daquilo que nós temos como carnaval hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos o que nós vemos por aqui. Então nós conseguimos descer ainda mais baixo do que aquilo que já era advertido pelos santos há séculos atrás. Nós estamos numa situação muito pior, de uma impureza muito pior.